Então, boa tarde a todos. O fórum de hoje, então, vai abordar a reciclagem do lixo, a sustentabilidade e o urbanismo, e a gente vai trazer a experiência de Porto Alegre e também lá de Barcelona. Então, as nossas palestrantes são a Suzana Ori, que é ambientóloga, empreendedora e sócia fundadora da empresa Tigis, Serveis Ambientals, com sede em Barcelona, na Espanha. Ela é licenciada em Ciências Ambientais, com especialização em Ciências e Tecnologia Ambiental, pós-graduada em Engenharia e Tecnologia Ambiental, e ela atua no setor privado e no apoio às decisões das administrações públicas. A Denise Souza Costa é especialista em Direito Público e mestre na área de Fundamentos Constitucionais do Direito Público e do Direito Privado pela PUC, é consultora da Unesco no Programa de Governança Solidária Local da Prefeitura de Porto Alegre, presidente da Comissão de Educação da OAB Rio Grande do Sul e coordenadora do programa Todos Somos Porto Alegre. Aproveito já para comunicar a vocês que o nosso próximo fórum agora é em agosto, então a gente tem um recesso agora em julho, dia 24 de agosto, então, e em seguida todos devem estar recebendo os informativos a respeito de assunto e local e tudo mais. Então, passo a palavra para a Denise e já agradeço. Bom, boa tarde a todos e a todas. Agradeço o convite. É muito importante a gente estar trocando ideia, aprendendo, né? Sempre aprendendo. E é legal a gente poder mostrar uma experiência aqui de Porto Alegre, porque muitos lugares nos conhecem e, às vezes, a nossa cidade não nos conhece, né? Não sabe o que a gente está fazendo. Então, o programa Todos Somos Porto Alegre, para contextualizar vocês, ele parte de uma lei da Câmara de Vereadores de 2008, que previa a redução gradativa da circulação de carroças e carrinhos, né, em algumas regiões da cidade. Então, já a origem da lei, ela nunca foi uma lei excludente, ela já previa no seu texto original que, para que a lei fosse implementada pelo município, deveria ser feito, então, um cadastro, qualificação profissional, buscar meios de inserir essas pessoas em outras atividades, né, formais ou autônomas, a questão dos filhos, né, o cuidado com os animais, e montar esse grupo de trabalhos. Então, a lei ela já tinha essa vocação de inclusão produtiva, né? Ela não era uma lei excludente, como em maioria das capitais de Porto Alegre, do Brasil, simplesmente proibiram a circulação, mas não se pensou que essas pessoas são trabalhadores, que têm família e da camada mais vulnerável da sociedade, né, da cidade. Então, nós vimos, o Executivo Municipal viu isso como uma grande oportunidade, porque Porto Alegre tinha várias ações nessa área da reciclagem, mas ações soltas em secretarias, Departamento Municipal de Limpeza Urbana, não era uma coisa conjunta. E aí, então, em 2011, a gente recebeu a visita do BNDES a Porto Alegre, e meu nome é Denise Souza Costa, eu trabalho na Secretaria Municipal de Governança Local, que é uma secretaria meio, é uma secretaria que trabalha, então, a governança, a transversalidade das políticas dentro do município, tentando unir os ativos sociais, os ativos do primeiro, segundo, terceiro setor, né, todos os ativos da sociedade em torno de certos objetivos comuns. Porque é muito normal a gente ver numa mesma comunidade várias pessoas trabalhando desconexas, às vezes fazendo as mesmas atividades, né? Então, o papel da Secretaria de Governança é exatamente ir nos territórios, identificar ações importantes, às vezes por demanda, às vezes por entendermos a vocação do bairro, e ali, então, a gente tenta unir os ativos e transformar aquilo, né, numa grande rede, que ela deixa de ser da prefeitura e passa a ser da cidade. Então, a vocação da governança é essa, a gente transformar projetos em projetos da cidade, que, independente de governo, né, e partido, ele permaneça e continue. Então, em 2012, com esse aporte que o BNDES ofereceu, nós vimos que era uma oportunidade maior ainda, porque a gente ia trabalhar o programa com recursos próprios da prefeitura e talvez parceria privada. E, a partir do momento em que o BNDES, então, usando recursos do Fundo Social, sem necessidade de devolução, não, sem recursos a fundo perdido, a gente sentiu, olha, vamos poder investir o dobro do que a gente imaginava, porque 50% é da prefeitura, 50% é do BNDES. E, então, vamos poder fazer um projeto mais ambicioso. Foi muito ambicioso, porque a gente trabalha um tema muito complexo. Então, em 2012, nós criamos o programa, então, Todos Somos Porto Alegre, Inclusão Produtiva na Reciclagem. Então, para vocês verem a vocação,
desse programa sempre foi essa noção de governança, então a gente começou a ter muitas parcerias. Primeiro, né, a primeira parceria estratégica foi a Braskem e o Fórum de Catadores. Por quê? Porque eles são diretamente interessados, né, nesse tema, e eles também viram a oportunidade deles poder melhorar a atividade deles com apoio privado e apoio também do poder público, né, municipal. E a partir daí, então, a gente foi só agregando mais parceiros, as próprias secretarias, universidades, o SESCOP, que é o setor de cooperativismo, né, no Rio Grande do Sul, e aí várias empresas. Então, a gente realmente conseguiu atuar com uma governança participativa com todos esses atores presentes no programa. O programa ele se baseia em 3 eixos, basicamente. A gente trabalha no eixo 1, a inclusão dos carroceiros e carrinheiros. Como eu falei para vocês, a gente fez todo um cadastramento e nós temos equipes de busca ativa, que são educadores sociais e técnicos, psicólogos, assistentes sociais, que vão em todos os bairros da região, sempre integrados à rede da FASC, à rede da saúde. A gente trabalha muito com as redes, né, locais, e eles vão, então, atender essa população que a gente cadastrou. Então, eles atendem, vão nas casas, conhecem a realidade deles, as necessidades, e fazem um tratamento, então, VIP, que a gente chama. Eles têm realmente um tratamento direto, e aí eles são encaminhados conforme o que eles desejam, o que tem a gente tem para oferecer, são encaminhados para cursos de qualificação, para o mercado de trabalho, se eles têm uma formação, para atividades autônomas. Nós estamos com um projeto muito lindo lá com a URGS, que é o Semeia Sonhos, que são empreendedores, que eram carroceiros e carrinheiros, que hoje um quer vender bala, o outro quer ter um mercadinho, a outra quer ter uma confecção. Então, a gente está, junto com a URGS, com o setor de engenharia de produção, fazendo que se tornem empreendimentos, e a gente criou um crowdfunding para que eles possam, então, financiar os sonhos deles, que são esses empreendimentos. Então, a partir disso, a busca ativa vai vendo o que eles querem, o que é possível. É difícil, porque é uma população que tem baixa escolaridade, muito alto índice de analfabetismo, a gente tem problema de drogadição, né, de alcoolismo, problemas familiares que a gente sabe, né, mais complexos, e o problema do tráfico, que é muito forte nessas comunidades. Então, é uma população que precisa muito apoio. Muitas vezes a gente tem que sair dos territórios por conta do tráfico. Então, não é uma atividade assim tão linear como a gente explica, né? É muito mais complexa. São 5 passos para frente, 10 passos para trás. A gente está sempre nas idas e vindas, porque não é muito fácil. Mas a gente tem tido um resultado maravilhoso. A gente se agarra assim nos bons resultados, porque é um projeto muito apaixonante. A gente vê aquelas pessoas, né, resilientes naquele momento que a gente vai para lá. Eu gosto de botar o pé no barro, eu gosto de estar com eles, conhecer a realidade deles. Eu estou há 4 anos nisso. E eles conseguem superar, tipo fênix, assim, e superam tudo. E hoje a gente tem exemplos assim, de pessoas que estão trabalhando há 3 anos em emprego formal, mesmo com a crise não foram demitidos, né? A gente tem pessoas que voltaram a estudar, tem várias pessoas que eram filhos de carrinheiros que hoje estão liderando as unidades de triagem. Então, a gente já tem vários exemplos. Hoje eu não consegui trazer aqui, mas a gente tem sempre no Fórum Internacional que teve no Ministério Público a semana passada, eu consegui levar o testemunho deles, porque é mais importante a gente ver a pessoa falando do que a gente, né, vendendo um peixe, digamos assim. A gente já tem resultados, né? Então, é bem empolgante. Aí, esse programa ele tem uma lógica. Quando a gente começou a pensar ele, a gente fez muita reunião com o carroceiro, o carrinheiro, com os catadores, né? E a gente viu que não podia atuar só na questão da circulação, que era um sistema mais complexo, porque a catação, né, o catador ele está na rua, mas ele também está naquele galpão irregular, e Porto Alegre, por vocação, tem coleta a seletiva há 26 anos, já tinha uma estrutura de unidades de triagem, que estavam muito precárias, que são as unidades que recebiam e recebem o resíduo da coleta seletiva. Então, a gente aproveitou essa estrutura que já tem, e o Fórum de Catadores se formou exatamente, são os líderes dessas unidades de triagem, para poder reestruturar todo o sistema, então, de triagem da coleta seletiva da cidade. Então, esse sistema, a gente fez um diagnóstico, que foi a Braskem que financiou, em todas as unidades de triagem, com esse grupo da URGS, da Engenharia de Produção. Eles foram para dentro das unidades ver todas as questões físicas, melhorias físicas, elétricas, melhorias de equipamentos e também de como ser mais produtivo
na linha de montagem, que seria, no caso, a esteira ou a mesa em que eles triam, né? Então, a gente fez todo um trabalho e, a partir desse trabalho, a gente fez um projeto com planejamento, com metas, e também os projetos físicos das obras estruturadas, com todo um trabalho de os equipamentos mais próprios, e, a partir disso, é que a gente começou a conseguir muita parceria. Porque, quando tu tem um plano bem organizado, um projeto estruturado, com metas, com medição, né, é mais fácil de conseguir parceria privada. Então, a gente conseguiu muitas parcerias. E qual é a lógica de organizar isso? Porque, a partir do momento em que um carroceiro ou um carrinheiro não pode mais circular, se ele não vai trabalhar no mercado formal porque ele não tem escolaridade ou porque ele quer continuar trabalhando com resíduos, ele vai ser, então, vai ser deslocado, vai trabalhar numa unidade de triagem. Isso está acontecendo. Muitos estão trabalhando nas unidades de triagem, porque lá eles estão trabalhando debaixo de um teto, na segurança, com EPI, e sabe que órgão, tudo que é, né, do poder público tem que ter licença ambiental, EPI, PPCI, tudo que é PPRerê. E aí a gente tem, então, uma parceria muito grande com o Ministério Público do Meio Ambiente, com o Ministério Público do Trabalho, que a gente tem que atender todos os requisitos. E eles, então, vão trabalhar, e tem muitas unidades que hoje já estão pagando, já se tornaram cooperativas, né? A gente tem uma assessoria dentro das unidades de triagem, de uma assessoria técnica que fica 20 horas todos os dias lá com eles, organizando todas essas questões que a gente avaliou em cada uma delas, né, no diagnóstico. E a gente tem uma assessoria jurídica, que eles têm como transformar as associações em cooperativa ou regularizar as cooperativas que estejam com problemas de ata, de assembleia, enfim. Então, a partir disso, a gente está conseguindo, então, aumentar o número de vagas, aumentar a renda deles, né? E está tendo um bom resultado. E o projeto de educação ambiental, então, ele vai para chegar nos cidadãos porto-alegrenses, para ver como é importante, né, a gente fazer a correta, não misturar, não é nem separar, é não misturar, né, o resíduo, e colocar no dia certo. Porto Alegre agora tem coleta em quase todas, 100% das ruas de Porto Alegre, onde entra um caminhão, tem coleta seletiva, mas, infelizmente, a gente, depois de 26 anos, ainda tem muitos problemas. Se vocês quiserem visitar as unidades de triagem, vocês vão ver que chega lá o resíduo todo misturado, chega resíduo orgânico misturado com resíduo que é da porque, como vai todo dia o caminhão, às vezes a pessoa não se preocupa em saber que dia o da coleta seletiva, bota lá o orgânico e acaba misturando, e eles recebem nas unidades seringa, remédio, lâmpada, tudo que não é para ir, vai ainda. Então, essa educação ambiental a gente tenta, né, de 3 formas, que vou mostrar depois, sensibilizar a população para a importância disso. Então, assim, falando em resultados, nós já fizemos várias qualificações profissionais, 872 ao longo desses 4 anos, e 570 pessoas se formaram, conseguiram vencer, são cursos na área de gastronomia, na área de construção civil, várias áreas. Amanhã, até quem quiser, eu estou convidando, nós estamos fazendo uma formatura do SENAC, comunidade, na área de limpeza, camareira e manicure, com pessoas que também eram analfabetas. A gente fez um curso juntando alfabetização. Na verdade, não é bem alfabetização, é um letramento focado naquela atividade que eles vão desempenhar. Então, amanhã nós vamos formar 54 pessoas, que são carroceiros, carrinheiros, que estão se formando amanhã. Então, dessas pessoas, né, que a gente cadastrou lá no início, 619 já estão em outra atividade. A gente vai levar amanhã até para falar uma menina da Vila Dique, que já está há 2 anos e meio no Zafari, e hoje em dia ela é chefe de setor, porque ela fez um curso há 3 anos atrás, e é um exemplo, né, que conseguiu superar. E temos 333 pessoas hoje atendidas pela busca ativa nessa fase de transição, terminando uma qualificação e sendo encaminhada ou para uma unidade de triagem, ou para o mercado, ou para o autônomo. O programa também ele oferece uma indenização. Aqueles carroceiros e carrinheiros que não querem mais trabalhar, então, com a atividade que está sendo proibida, em vez de perderem simplesmente seu objeto de trabalho, eles podem entregar para indenização. Então, a gente marca as indenizações e eles entregam a carroça. Às vezes, vocês vão ver que tem mais carroça que cavalo, que somos gaúchos, tem muitos que amam os cavalos e não querem entregar. Então, eles entregam só a carroça. Ficam lá cuidando do cavalo, porque final de semana, quem for no Lami, eles têm carreira e gostam do cavalo. Então, é como um cachorro, um gato, que a gente se apega.
Então, eles entregam, até para a gente estimula muito que, na entrega, eles já pensem o que eles vão fazer, né? Ou a gente tem casos de um que comprou uma máquina para cortar grama e ficou trabalhando como jardineiro. Outro, esse senhor que está no Semeações, ele comprou um carrinho para vender balas, daí a gente agora nas Semeações vai ter um super carrinho. Então, cada um vai pensar também o que ele vai fazer se ele não está trabalhando com isso, para não criar mais um morador de rua, um problema para a cidade. Então, esse trabalho a Busca Ativa faz. E aí a gente paga pelas indenizações. No projeto 2, esse é um projeto que está muito bom, e nós, inclusive, estamos fazendo um projeto de lei para continuar com o programa nos próximos anos, porque, se parar, a gente sabe que o poder público também traz muitas parcerias para eles, e eles estão no auge. Assim. As unidades de triagem quase que dobraram as toneladas, a produtividade delas, só não dobraram o valor da renda porque o valor do resíduo caiu. Com a crise, os resíduos baixaram muito o preço, mas elas realmente estão tendo uma produtividade maravilhosa. Então, agora já estão entrando também na fase de comercialização direta para as indústrias. Nós estamos fazendo um piloto com a Tetra Pak e eles já vão começar a comercializar direto para a indústria. Então, isso também é um ganho, porque é 20 centavos o Tetra Pak e eles vão começar a ganhar 40 centavos vendendo direto. Então, é o dobro. Claro que aí ele vai ter os efeitos colaterais que eu digo, né? Os atravessadores, mas, enfim, a gente está trabalhando com eles. A gente teve um efeito colateral, porque agora nós estamos numa fase de crise e o consumo caiu muito. Então, o volume de resíduos também caiu na cidade. E a gente sempre teve as nossas unidades de triagem e teve sempre os atravessadores, aqueles que vão antes da coleta pegar o resíduo. Ok. Até então, ninguém atrapalhava ninguém. Com a crise, aumentaram o número de pessoas que vão pegar o resíduo antes da coleta, porque está muita gente desempregada. E reduziu o volume de resíduos. Efeito que, em março, a gente estava bombando nas unidades, agora, em junho, caiu um monte, e aí o Fórum de Catadores chamou o secretário Busato, o diretor do MLU, pedindo fiscalização, porque a gente tem o Código de Limpeza Urbana e a própria política nacional que proíbe, né? E aí nós fomos fazer, ok, eles querem que vão fazer fiscalização, né? Aquele monte de gente exigindo. Poxa, vocês investindo nos galpões, investindo em qualificação, máquina, tudo, e agora que a gente está no auge da produtividade, que a gente tem um método, é o MCPP, que é o método continuado de produtividade. Então, a gente aplicando neles a 1000, e aí falta resíduo. A gente nunca imaginou que ia faltar resíduo. Aí a gente fez aquela ação, e se vocês estão lembrados, fecharam a BR-290, umas 4 semanas atrás, 5. Então, foram os donos das Kombis e dos caminhões que se revoltaram porque foi feita uma fiscalização e recolheu um monte desses veículos, que a maioria não tinha nem carteira, nem placa, nem nada. Né? Então, agora nós também estamos tendo que negociar com esses, porque eles também estão se sentindo lesados por essa ação. Então, tudo, uma coisa puxa a outra. Né? Então, hoje a gente trabalha com em torno de 700 catadores nas unidades de triagem. Né? Desses, 250 fizeram uma capacitação, que foi no Sescope, com um valor de extensão universitária, eram de 5 a 10 por unidade, para eles aprenderem sobre cooperativismo, prestação de contas, porque eles têm um convênio com o DMLU, e eles têm que prestar contas, e era sempre uma tortura, né, a tal da prestação de contas. Agora eles estão aprendendo Excel, tem computador nas unidades, e estão sabendo, tem muitos que até estão estudando de novo, porque adoraram isso. Então, é uma coisa que é importante. 15 receberam já melhorias imediatas, porque era assim, teto caindo, esgoto aberto, não tinha banheiro, elétrica explodindo. Então, essas coisas assim, mais emergentes a gente fez. E agora nós vamos entrar na fase, todas têm essa assessoria sistêmica que eu falei, e agora nós vamos entrar, então, na fase das obras mais estruturais, mas como temos burocracia para lançar um edital, nós estamos há 1 ano. Assim né? Poder público, recursos públicos, mas, enfim, vai sair. Deus é mais forte, vai sair. Bom, e essas 13, então, vão receber agora em torno de 5 milhões. Basicamente, o recurso do BNDES é mais para essas obras e equipamentos. Então, o BNDES só envia o recurso depois que está o edital publicado na assinatura do contrato. Então, nós estamos correndo para lançar esses editais o quanto antes, para poder começar essas obras.
E o projeto 3, então, eu convido a todos a se unirem ao movimento Recicla Poa, que é esse projeto de educação ambiental. Que ele quer, então, qual é o nosso objetivo principal? É, primeiro, que as pessoas tenham mais consciência no consumo, que é a parte primeira. Mas, enquanto não tem, que pelo menos o que a gente consumir, que seja corretamente destinado, não misturado. Né? Então, para aumentar o volume do resíduo em Porto Alegre, que a gente possa, então, aumentar a renda dos catadores do programa. Então, ele se divide em 3 eixos. Primeiro, a gente fez o Caminhos da Reciclagem, que é o trabalho com professores e alunos de escolas, que esse a gente já terminou. O segundo é uma qualificação de informação, a gente tem o website e as redes sociais, com todas as informações do programa. E a terceira é a mobilização da sociedade para aumentar, então, os resíduos. São os agentes Recicla Poa, que a gente chama de movimento Recicla Poa. Nesse movimento, eu vou convidar a PUC a se integrar, porque a Uniriter e a URGS já estão. Ontem eu convidei a Unicinos, estamos convidando o IPA, porque são os alunos voluntários, que a gente faz uma capacitação, e aí eles participam. A gente dividiu o bairro São Geraldo em 5 pedaços, e cada um dessas entidades pegou um pedaço. Junto com o DMLU, a gente fez um mapa, as ruas. Por que o bairro São Geraldo? Porque o DMLU identificou que tinha a coleta seletiva recolhe muito pouco resíduo. E é um bairro que tem um potencial enorme. Então, a gente foi saber por que, né, que recolhe pouco e o que fazer para aumentar. Eu ainda não tenho o resultado, porque eles vão estar tabulando isso a semana que vem, os dados, né, de todo o trabalho que foi feito lá. O nosso símbolo da campanha é o Lutzenberg. Para os mais velhos sabem quem é, para os mais jovens foi o nosso primeiro, né, o pioneiro ambientalista aqui do Rio Grande do Sul e do Brasil, que teve uma maior influência. Então, a gente está nessa fase, e a gente também tem a Estação Recicla Poa, que a gente já fez o ano passado e esse ano várias edições, no Parque Farroupilha, no Brigue da Redenção, no Parque Farroupilha, não, na Semana Farroupilha, no Brigue da Redenção, na Praça da Matriz, na Feira do Livro, nas ilhas. É uma estação, é uma mini estação, não sei se tem o desenho dela. Aqui é o resultado do Caminhos da Reciclagem, os professores e alunos. Aqui, ó, é uma mini unidade de triagem, vocês podem ver lá, ó, no Shopping Total, que a gente tem, então, como é que funciona uma unidade de triagem, que muitas pessoas não sabem. Então, o DMLU traz o resíduo, coloca no cesto, e aqueles painéisinhos amarelos são cada um dos lixinhos com o que é. E quem vai lá ensinar são os próprios catadores das unidades de triagem. Eles vão como educadores ambientais e aí recebem, então, as pessoas começam a chegar, a gente levou escolas, e várias pessoas mesmo começam a interessar e mostra assim, ó, olha como é que chega a coleta seletiva. Aí começa a fazer a separação e ensinando, as pessoas vão tirando dúvidas, e ali também a gente tem todas as informações das PEVs, né, dos pontos de entrega voluntária, dos pontos de entrega especial, todo como é que funciona a cidade, para as pessoas terem consciência e verem. Então, a gente tem sido bem interessante, e a gente vê como ainda as pessoas não sabem ou esquecem, né? Impressionante. E o movimento Recicla Poa, então, que é esse que eu falei para vocês, que a gente tem, então, o nosso site e o Face, e aí os grupos todos lá, e o símbolo do Lutzenberg. Então, a gente ensina as pessoas como é que tem que ser, e vão de porta em porta, e a gente está impressionado como as pessoas realmente não sabem o dia da coleta, não sabem como é que faz não misturar e tal. Aí, aqui eu trouxe um pouquinho para vocês entenderem Porto Alegre, né? Então, Porto Alegre recolhe 1.200.000 em coleta domiciliar, toneladas dia, e o DMLU fez um estudo e viu que 23% desse coletado é material reciclável, que está indo para o aterro. Então, isso poderia estar indo para as unidades de triagem. Isso representa 1.200.000 por mês, que as unidades de triagem poderiam estar aumentando a renda delas, e nós poderíamos estar evitando que esse plástico fique lá 500 anos, que nenhum de nós vai estar vivo para saber se ele ainda está lá ou não, né? Mas é o que dizem, que fica 200, 300, 400, 500 anos. Então, isso aí vai tudo para o aterro, e
poderia estar indo para as unidades de triagem, né? R$1.200.000. E nós estamos trabalhando também muito forte em estimular a compostagem dos orgânicos domiciliares, principalmente cascas, né? Não comida, porque comida é difícil fazer no domiciliar. Mas a gente está estimulando também a compostagem, porque o DMLU fez um estudo. Quantos quilômetros anda todo o resíduo para ir para o aterro lá? Isso tudo é custo para nós, né? É menos dinheiro para segurança, para saúde, para educação, está levando como diz, nosso lixo, né, da cidade para o aterro. Então, vocês vejam que isso aqui são dados assim, quanto que poderia... 626 mil é o valor da tonelada de resíduos que a gente gasta, vai para o aterro. Olha o que custa por ano, 53 milhões. A gente não tem noção, né, como custa. E isso aí tudo, então, se a gente deixar de enviar esses 23%, que pode chegar a 30%, de recicláveis para o aterro, e se a gente fizer compostagem, o composto orgânico é muito pesado, ele pesa muito. Se vocês forem ver, pegam um saco de resíduo reciclável, ele é leve, pegam de orgânico, ele é pesado. Então, isso custa muito para o município. Se a gente começar a fazer compostagem e reduzir, eles estimaram que, assim, com trabalho, não todo, 4 milhões a gente estaria economizando por mês, se a gente, entre os recicláveis e o estímulo à compostagem. Então, são valores assim, que a gente não imagina, né, e poderiam estar indo para um destino para melhorar a cidade. Né? Ali, aí estão esses dados que eu estou falando. 23 recicláveis e 61 orgânico compostável, que poderia estar voltando para a natureza, forma de adubo, né? E os recicláveis voltando para a gente consumir um pouco menos, mas consumir. Né? Qualquer dia não vai ter nem o que produzir. Né? Então, é isso, pessoal. O programa Todos Somos Porto Alegre é um programa que o município faz parte, mas a gente quer que seja um programa da cidade. O movimento Recicla Poa já é um programa, já é um movimento da cidade. E aí eu estou à disposição para perguntas. Eu posso deixar o material que eu expus aqui para vocês também. E qualquer coisa, estou à disposição. Obrigada. Obrigada, Denise. Te agradece muito. Tu conseguiu vir aqui nos expor tanta informação importante que muitas vezes a gente desconhece. E agora, então, vou passar para a Suzana, que vai nos contar um pouquinho do que acontece lá em Barcelona. Tá. Primeiro de tudo, agradecer a PUC, né, o convite. E eu vou apresentar um pouco do outro lado, né, do Atlântico, de Barcelona. Então, vou explicar um pouco. Barcelona é uma cidade conhecida pela arquitetura, né? Também é conhecida por ser Smart City, isso já é mais novo, mas, por exemplo, as pessoas podem estar esperando no ponto de ônibus e saber quanto tempo demora o ônibus para chegar. Também é uma cidade que recebe muitos turistas. Em 2005, quase mais de 9 milhões nos visitaram. Então, isso é uma coisa que, se vocês percebem, os habitantes que tem Catalunha, 7,5 milhões, tem mais turistas que pessoas morando na Catalunha. E se vamos enxergar esse ponto vermelho, que é a área metropolitana de Barcelona, dá para perceber que esse ponto é só 2% da superfície de Catalunha, e aí está morando 43% da população. Então, temos um grande desafio na frente, né, para tratar o lixo na nossa cidade. Então, Barcelona não trata o lixo sozinha. Ela se ajuda da sua área metropolitana, que está composta por 36 municípios. Então, aqui vocês podem perceber todas as plantas de tratamento que temos nós para poder gestionar o lixo. Mas esses municípios não só tratam o lixo, também tratam água, a captação de água, temas de mobilidade, temas mais da área metropolitana. Tá? Então, falando um pouco o mesmo que falou a Denise aqui, a crise em Barcelona começou em 2008. Então, aí vocês podem perceber que as toneladas de resíduos desceram, né, com a crise, e que hoje em dia nós estamos com 1,17 quilos pessoa e dia. Tá? Então, aí, como fazemos nós para poder gestionar tudo isso? Temos um programa metropolitano
E esse programa tem 4 objetivos principais. O primeiro é prevenção, né? O mesmo que aqui, aquele resíduo que não é gerado não tem que ser tratado. Então, o primeiro de tudo é sempre prevenir e pensar no consumo, né? Quanto nós estamos consumindo. O segundo objetivo é reciclar os 50% dos resíduos que nós estamos gerando. O terceiro é tratar os 100%, que isso é ambicioso. Estamos conseguindo. E o quarto é a gestão correta do rejeito. Agora vocês vão ver um pouco mais que é o... Então, como pagamos tudo isso nós? Temos umas taxas municipais, temos outras taxas, as metropolitanas, e tem essa parte aqui, que é esse ponto verde, que isso vocês não têm aqui em Porto Alegre. Tem um sistema integrado de gestão que tem... Quem produz um recipiente, por exemplo, uma lata de refri, tem esse ponto. Então, o governo já está pagando, desculpa, o governo não, a empresa já tem que pagar a reciclagem dessa lata. Então, tem uma taxa, e essa taxa já é imposta para incluir na reciclagem. Então, centramos já um pouco quais são as modalidades de coleta seletiva que temos em Barcelona. Temos 4, concretamente. A primeira é esse container de superfície. Vocês podem perceber que só precisam um motorista, um caminhão e um motorista, porque chega no container, eleva, vazia e volta no mesmo lugar. A segunda tipologia, é o container subterrâneo. Na fotografia que temos acima à direita, dá para perceber que isso parece caixas postais, né? Não parece quase um container. Então, isso é mais usado nos bairros mais novos, que tem nova construção, novo urbanismo, então eles decidiram fazer subterrâneo o container. Também só precisam um motorista para fazer a coleta. A outra modalidade é o porta a porta. Isso é nas ruas mais pequenas da cidade, no centro da cidade, não dá para passar um caminhão. Então, muitas vezes, a pessoa que tem esses recipientes na sua casa, a prefeitura dá para eles, e eles têm um dia concreto da semana para deixar uma parte do lixo em frente à sua porta. Por exemplo, tem um dia por orgânico, outro dia papel e cartão, outro dia o vidro, né? Então, qual é o ganho com essa modalidade? Já não tem containers na rua, fica sem containers, e desaparece o que nós falamos, o anonimato dos resíduos. É muito mais fácil fiscalizar com esse sistema. E o último sistema também é bairros mais novos de construção ou bairros que estão sendo reconstruídos, e é o sistema pneumático. É o mesmo, parece só essas caixinhas postais, mas esse é um pouco mais complexo, porque tem... A parte de cima tem as caixinhas postais, mas tem todo um sistema de tubulação subterrâneo que o lixo é coletado. É um sistema pneumático, faz a sucção e as bolsas de lixo chegam a velocidades de 65 km por hora. Finalmente tem uma central que tudo é recolhido lá e o caminhão só vai lá. Não tem que estar passando todas as ruas da cidade. Tá? E, por exemplo, esse tipo de centrais, elas podem ser visitadas, tem um programa que se chama Como Funciona Barcelona. Então, esse programa é um programa de educação ambiental, que o que faz é mostrar para os escolares, os cidadãos que moram lá, que querem conhecer um pouco qual é o metabolismo da cidade, como é que funciona a cidade, né? Para criar um pouco mais de sensibilização e consciência ambiental. Então, os benefícios dessa modalidade de coleta seletiva é reduzir os odores, né? E evitar um pouco essa circulação de caminhões no centro da cidade, que às vezes fica um pouco atrapalhado passar segundo que lugares, né? Claro que cada uma dessas modalidades tem vantagens e desvantagens, né? Nenhuma é perfeita. Se vamos falar um pouco em Barcelona, nós estamos trabalhando hoje em dia com 5 frações. Vocês aqui têm orgânico e inorgânico, nós lá temos 5. Tá? O primeiro é o vidro, que é fácil, né, separar. Papel e cartão, que é o azul. O amarelo são os recipientes leves. Temos o lixo orgânico, que é o marrom.
e a cor cinza é o rejeito. Então, para o cidadão saber como ele tem que separar, foi distribuído isso em cada uma das casas também, porta a porta, essas estações, muita comunicação, né, precisa para ser feito. Então, o vidro é fácil, né? Todas as garrafas de vinho, tudo. O papel e cartão tem envelopes, folhas, caixas. Nos envases leves, esse já é um pouco mais misturado. Tem bolsas plásticas, tem garrafinhas, por exemplo, de água, os bricks de leite. Tem um pouco misturado, não? Tem envases também de refrigerante, tem latas de sardinhas, é bem misturado, todo tipo de envases que nós usamos no nosso dia a dia. O rejeito já é mais específico. Tem, por exemplo, o pó de passar a vassoura, as bitucas, quem fuma, né? Todas essas coisas. Então, esse tem que ser bem menor, você já vê no volume. E depois tem o orgânico, tudo que é orgânico. Então, as pessoas que ainda não sabem isso, porque o que tu falavas, Denise, tem que ser lembrado o tempo todo como é que se faz, né? Então, tem um site lá, se você me ajuda, Felipe, para mostrar o site, que este site aqui, você não sabe onde é que vai qualquer dos resíduos que você tem em casa. Você tem, ou pode escrever no mesmo site, ou tem as cores e as imagens. Então, você coloca em cima do qualquer um desses, e esse programa mostra para você qual é o contenedor que tem que ser usado. Tá? Também tem uma aplicação pelo celular, as pessoas assim mais tecnológicas, né, para poder usar. Então, voltando na apresentação. Então, esses três contenedores aqui é fácil, né? Esses dois vão direto para a reciclagem, igual que vocês têm aqui, e o lixo orgânico se faz a compostagem. Mas aí temos esses recipientes leves, aqui já é um pouco mais complicado, então vou falar um pouco desse aqui, como é que funciona. Primeiro de tudo, falamos que tínhamos os plásticos, né? Temos várias variedades de plásticos, não sei se vocês estão familiarizados, mas é bem variado. Tem, por exemplo, o PET, que é o plástico das garrafinhas de água, ou tem o polietileno de alta densidade, que é as bolsas plásticas, e o PVC, polipropileno, tem vários. Então, por que separamos por tipologia de plásticos? Porque cada um desses plásticos tem um ponto de fusão diferente do outro. Então, as empresas que elas fazem a reciclagem, elas precisam ter tudo isso bem separado, né? E como é que funciona uma destas plantas de triagem de recipientes leves? Então, como vocês podem ver na parte de cima, o primeiro que temos que fazer é levar tudo isso para a planta e fazer a classificação por tipologia de materiais. Então, essa imagem aqui é só um dia. Tudo isso é o que a cidade de Barcelona e parte dos municípios gera. Tem 3 plantas mais em toda a conurbação urbana. Então, vocês podem imaginar que essas plantas trabalham 24 horas por dia, não tem recesso. É constante. Então, eu trouxe um pequeno vídeo bem curtinho para vocês poderem imaginar um pouco como é que funcionam essas plantas. Então, aqui é a chegada do caminhão, né? Chega na planta, ele descarrega, e essa máquina que é encarregada de trazer todo o lixo para essas cintas transportadoras. Essas pessoas aqui jogam para fora tudo do que não tem que chegar nessa planta. Às vezes chegam pneumáticos, plásticos muito grandes. Tá? Tudo isso tem que ser jogado fora para não atrapalhar o funcionamento da maquinária. Aqui se abrem as bolsas, todo mundo liga as bolsas, e isso aqui separa o resíduo entre rolante e plano. Os planos são tirados por pessoas e também por máquinas aspiradoras, que são mais leves. E os volantes, o que é feito isso é um eletroimã
as latas ficam imantadas para separar. E isso aqui é separadores ópticos, separa o tipo de plástico pela cor. E aí sai um sopro de ar e joga fora o recipiente. E as latas que são de alumínio, porque tem algumas que são de alumínio, tem um indutor de Foucault, que aí também são separadas. Então, temos a separação da tipologia de plásticos, do alumínio e do ferro. Tá? Quando tudo isso é feito, são feitos esses blocos de aqui, né? E tudo isso é o que as empresas recicladoras elas vêm buscar para poder fazer os novos envases, os novos, o que seja, né, com esse material. Então vocês veem que é um trabalho, tem muita maquinária. Hoje em dia é um trabalho semiautomático, mas está pensado para ser totalmente automático, está sendo reformado, né? Bom, também uma melhora contínua da maquinária com tudo isso. E isso aqui, né, os fardos compactáveis e já vão direto para a reciclagem. Então, essa planta concreta, ela trata 21.000 toneladas por ano. Tá? E o percentagem que tem de recuperação é o 75%. Então, ainda tem um 25% que ela não consegue separar e fica tudo misturado. Tá? Ainda não. E essa mistura se chama plástico mix, isso vai para incinerar, tá? E aí produz a eletricidade. E por o último contenedor, né, da coleta seletiva tem um rejeito. Então, como é que funciona o rejeito? Aqui falamos que só podia ter o pó, né, de passar a vassoura, era bem poucas coisas que tinha aqui, mas o que acontece? Que ainda tem pessoas que elas não separam o lixo de maneira correta. Então, tem pessoas que jogam tudo na mesma bolsa e vai parar aqui. Por isso que temos essas plantas chamadas de ecopark. O ecopark, se todo mundo fizer tudo perfeito, não deveria existir, mas felizmente não é assim, então existe. Né? Existe para quê? Ele faz um tratamento mecânico-biológico. O tratamento mecânico é que intenta separar esses elementos recicláveis que o pessoal jogou no lixo, no rejeito. Então, as mesmas máquinas que vocês viram lá atuam aqui também para tentar recuperar todos esses plásticos, esses ferros, esses alumínio, né? E a parte biológica tem uma parte do tratamento que tem um tamanho assim mais fininho. O tamanho mais fininho normalmente é a parte biodegradável. Então, toda esta parte vai direto a fazer a digestão anaeróbia. Então, vai um tanque muito grande. E aí, o que conseguimos com essa digestão anaeróbia? Conseguimos adubo, por um lado, e por outro lado, conseguimos o que é o biogás. E com esse biogás, conseguimos fazer energia elétrica. Então, se vamos olhar um pouco os números dessa planta, essa planta recebe 245.000 toneladas por ano. Também recebe matéria orgânica, essa planta, tá? Um 11% é recuperado com materiais recicláveis. Vocês podem ver que não é muito, porque quando vem tudo misturado, é muito difícil tentar separar o que é reciclável do que não é. De adubo, 24.000 toneladas por ano. É bastante também. E de energia elétrica, estamos falando de 13.000 megawatts hora por ano. Então, é uma quantidade elevada que se consegue. A parte que não se consegue separar, vai direto também para a incineradora. Vai tudo queimado para fazer energia elétrica. Mas, claro, ainda temos resíduos que não podemos descartar na rua. Então, o pessoal fala, onde é que vão todos esses resíduos, né? Então, nós solucionamos tudo isso com os pontos verdes. O que é isso? É uma instalação que normalmente fica um pouco mais afastada do centro da cidade. E o que acontece é que o pessoal chega com o carro é pesado para saber a quantidade de resíduos que chegam lá, e aí eles descartam com a ajuda de um operário cada um dos lugares que tem que ser. Então, tem esse carnê aqui da área metropolitana que quantas mais vezes tu vai nessa instalação,
tu tem uma poupança na conta da água. Tá? Então, as pessoas que fazem as coisas bem também têm uma redução das taxas. Mas o que acontece é que tem pessoas que não têm carros, né? Que não tem como trazer, sei lá, uma geladeira para o Ponto Verde. Então, tem esses pontos verdes que são móveis. É um caminhão mais pequeno que, por exemplo, fica terça-feira do lado do mercado, ou não sei o quê, assim, pontos mais centrais. Então, a pessoa pode ir lá e descartar as partes mais, por exemplo, pilhas ou o que seja, não? Também tem pontos verdes de bairro. Por exemplo, esse fica do lado da Sagrada Família e esse é fixo. O Ultramóvel, esse sempre fica lá, sempre está aberto, tem um horário e não é só um ponto de recolhida desses lixos que não podemos descartar na rua. Também tem intercâmbio de livros. Eu deixo um livro e eu posso pegar outro. Estimulam a compostagem. Aqui, por exemplo, nesse bairro, tem um conjunto de famílias que elas estão tentando fazer a reciclagem dos seus resíduos no mesmo, sem ter que fazer esse transporte, né? Então, no mesmo local, tem 15 famílias que estão fazendo a sua reciclagem lá e quando o adubo é feito, elas podem levar o adubo para casa e usar para as suas plantas, para a sua horta, para o seu jardim. E também tem uma parte de educação ambiental, né, que é bem importante isso também. Então, aqui é o mapa de todos os distritos que tem em Barcelona. Vocês podem ver que tem muitos pontos verdes, então o cidadão não tem excusa, né, para não ir lá para descartar corretamente os seus resíduos. É tudo isso que é aceitado. Claro que, por exemplo, os remédios também são aceitos nas farmácias, né? Os fluorescentes também, você quando compra um pode descartar na mesma loja, mas sempre tem aqui esse recurso. E tem outra parte, né, que a prefeitura fomenta, que é recolectar todos os móveis antigos. Por exemplo, eu não preciso mais uma cômoda, eu não preciso mais de um armário. E eu também não tenho um carro para transportar isso para o Ponto Verde. Então, eu deixo na frente da minha casa ou perto dos contenedores e a prefeitura passa a buscar esses móveis, tá? E leva para esses lados. Também tem a possibilidade tem ONGs ou tem outras entidades sociais, né, que recolhem isso. Aqui vocês também têm, né, isso. Exato. E tem que ser descartado corretamente, né? Não vale deixar tudo aí jogado. E um fenômeno curioso que acontece em Barcelona é que, como começou a crise econômica, muitas vezes a pessoa deixa alguma coisa na rua e em 10 minutos já passou alguém e levou tudo, né? Então, também isso é uma forma de recuperar, né? E da economia compartilhada. Então, na gestão de resíduos tem 3 R's e, ultimamente, tem mais uma, né? Que é recuperar. Então, para poder recuperar, que é o que está fazendo a prefeitura? A prefeitura tem um programa que é reparado, melhor que novo. Então, por exemplo, o cidadão tem uma aspiradora que já não funciona mais. Então, tu vai lá, tem uns técnicos à tua disposição e eles te ajudam para que tu possas arrumar essa aspiradora. Então, é fomentar um pouco, não comprar, sino também arrumar o que não funciona para alargar a vida útil. Tá? E também tem incentivo de mercados de intercâmbio e todas essas iniciativas da economia colaborativa, né, que com a crise econômica estão pegando muita força. Outras iniciativas, por exemplo, 2 vezes por ano, os centros cívicos tem uma campanha que é renovar a tua roupa. Então, tu levas peças de roupa que tu já não usas e sem intercâmbio monetário, tu podes pegar dos outros cidadãos e aí fazer cambiar a moda, né? Cambiar uma coisa por outra. E outra coisa que também está sendo muito tratada pela prefeitura é quando tem muita comida e a comida é jogada no lixo. Então, que isso não acontece. Então, se tenta fazer durante uma semana, falam com as entidades do bairro, e essas entidades não jogam toda essa comida no lixo, sino que eles guardam.
e no final de semana o que eles fazem é fazer uma comida para todo mundo. Com essa comida que iria para o lixo, essa comida é consumida. Então, também para conscienciar um pouco as pessoas que se está jogando muita comida que dá para aproveitar ainda. Então, se vemos o total de toneladas, em 2015, né, foram tratadas 1.400.000 toneladas, das quais a maioria passam pelo tratamento mecânico-biológico, por esses ecoparques. Então, dá para perceber que as pessoas ainda não estão bem conscienciadas, né, para fazer bem essa separação, e que ainda 10% vai para o que nós falamos dispositivos finalistas, que são os aterros sanitários e as incineradoras, né? Então, ainda temos uma parte para ir melhorando em tudo isso. 10%? 10%. 10% recicla, o resto... Sim. Mas 10% é bastante toneladas, não é pouco. Então, a fotografia da direita, vocês podem ver a incineradora, né? A incineradora às vezes nem parece, tá no meio da cidade e as pessoas nem percebem, né? Parece que é uma indústria a mais. Então, essa incineradora eu coloquei aqui porque é interessante perceber que a parte da direita é onde está colocada a incineradora. Esse é um mapa de Barcelona e esse é um dos bairros industriais, parecido um pouco a que vocês têm aqui, o bairro Floresta, tudo isso, um bairro tipo assim, que depois dos Jogos Olímpicos eles tentaram reconvertir esse bairro e o nome foi 22 Arroba. Então esse bairro teve uma reestruturação urbanística muito importante e muitos negócios foram para lá. Então, como teve tudo isso urbanístico, eles aproveitaram a urbanização do bairro para estabelecer todas essas tubulações, que estamos falando de 13,5 km de tubulações, que vão da parte da incineradora até a parte final do bairro. Então, essas tubulações são chamadas de districlima. O que acontece com isso? Essas tubulações aportam calor e frio aos edifícios que estão conectados a ela. Então, aproveitando o calor do forno da incineração, aportamos calor e frio. Então, aportamos climatização a um conjunto de 67 edifícios que se conectaram a elas. Então, estamos aproveitando, não só que estamos queimando o resíduo, sino que estamos aproveitando o calor, o intercâmbio térmico. E quais são as vantagens de se conectar isso aqui? Então, o edifício não precisa ter maquinária para climatização. Eles só se conectam e tem as tubulações, os splits, e é só pagar a quota. Então, quando falamos de Catalunha, falamos de Espanha, nós temos que sempre temos a lei por em cima, que é a diretiva europeia, né? Então, isso também nos impulsa a melhorar. Então, para o ano 2020, temos o desafio de reciclar 80%. O que acontece? Que hoje em dia estamos em 38%, então estamos um pouco atrasados, né? Possível solução, se está falando, não sei se vai sair ou não vai sair, implantar essa coleta de resíduos porta a porta. Por quê? Porque podemos aumentar a fiscalização. E nas cidades pequenas que foi implantada essa coleta, o resultado é muito bom. Inclusive, em Itália, por exemplo, em Munique, eles já estão usando essa coleta seletiva em uma cidade bem grande. Então, pode ser uma possível opção para o futuro. Vamos ver. Mas a mensagem que eu queria passar para vocês é que resíduo é igual a recurso e que o lixo é dinheiro. Então, antes colocávamos tudo no aterro sanitário, né? Deixávamos lá por anos e anos, e hoje em dia dá para ver que a natureza não é infinita, não é ilimitada, e que nós precisamos extrair da natureza. Então, vamos aproveitar esses materiais que já foram extraídos para voltar a fazer produtos novos. Então, na Catalunha já estamos fazendo isso, que se chama mineria de aterros sanitários. Então, que tem que fazer, então, um aterro sanitário que já foi clausurado, hoje em dia é aberto
para recuperar todos esses materiais. Então, tem um projeto piloto que foi começado o ano passado, ainda não tem dados, mas que em vários lugares do mundo já começa a ser feito isso, é indicativo, né? E é isso. Muito obrigada. Agradeço, então, a Suzana. Agradeço a Denise e a Suzana pelos ótimos dados assim, que trouxeram para a gente. E gostaria, então, de abrir para perguntas. Aproveitem as nossas palestrantes. Se vocês puderem sentar ali, que daí eu acho que fica melhor para... Que a gente vê, né, que o grande desafio, eu acho, que é uma mudança de cultura, né? Como é difícil convencer as pessoas, conscientizar as pessoas a separarem o lixo corretamente. E aí a gente cai em todas essas questões de não conseguir levar adiante esse material que é rico, que é dinheiro, né? Sim. Então, a gente vê que Barcelona já está um pouquinho na frente. Muito! Um pouquinho bastante na frente. E aí, não sei se de repente a gente podia conversar um pouquinho assim, sobre a experiência daquilo que tu já mostrou ali, que essa coleta de porta em porta é uma coisa que deu certo, assim, alguma outra experiência que possa até auxiliar Porto Alegre nas ações de como conscientizar. Porque a gente viu que informações tem, treinamento tem, mas de que forma a gente vai atingir realmente as pessoas, né, para que elas comecem a separar direitinho. Eu acho que a educação ambiental é primordial, né, nessa parte. E uma coisa que está dando bastante certo em Barcelona é esse programa Como Funciona Barcelona, quando as pessoas enxergam como é que funciona, tem a oportunidade de visitar essas plantas, aí a pessoa tem ideia da magnitude do problema, né? Então aí a pessoa começa a pensar, olha, mas eu jogo a bolsa do lixo e alguém leva, mas quando vê tudo junto, por exemplo, essa quantidade de bolsas lá, a pessoa fala, isso um dia só, imagina, né? Então, eu acho que mostrar essas plantas, ou no caso de Porto Alegre, o pessoal poder visitar essas cooperativas de catadores, eu acho que isso faz diferença. Ontem nós estávamos exatamente conversando sobre isso, que a gente pensa que, porque tu tem informação, todo mundo tem, né? E não é. Eu sei. Bom, e daí, né? E outra coisa é como sensibilizar, porque cada pessoa é um sujeito com as suas complexidades. Então, uma coisa que me toca não é a mesma coisa que vai te influenciar. Então, a gente estava conversando sobre isso, como comunicar, porque tem várias coisas. Para mim, o fato de eu saber que R$1.200.000 está indo para o aterro, que aquilo está prejudicando a natureza e está deixando de ajudar um país como o nosso, que precisa tanto melhorar a qualidade de vida das pessoas, né, para reduzir todas as coisas que a gente sabe que tem. Para mim, já é o suficiente. Tem gente que tu vai dizer, não estou nem aí para esses catadores. Então, sabe, cada pessoa tem a sua motivação. E, assim, o que eu acho que, pelo menos para nós, falta é uma educação permanente. Uma educação permanente, porque a criancinha, eu tenho filhos adultos. Quando eles eram pequeninhos, eles se preocupavam com isso. Me ajudavam a separar. Hoje, eles são adultos que é tudo escrito na minha casa. Formados. E eu digo, onde é que eu boto isso, mãe? Eu escrevi, eu disse, vou desenhar. Porque eles sabiam, mas agora eu não sei o que acontece com o adolescente, esquece, o adulto esquece. Então, o que falta tem que ser permanente, não pode parar nunca. E mostrar que também não é só o destino final. A gente tem que trabalhar o consumo, né? Não gerar. Acho que falta muito isso. Todas as ações de educação ambiental são para reciclar, para não misturar, mas não tem a consciência do não gerar. Da prevenção. Da prevenção. Eu acho que no Brasil, principalmente, Porto Alegre, que eu conheço mais, falta essa noção da prevenção. E aí tu vai entrar até no detalhe de a indústria não produzir o que não é reciclável, né? Porque muitas vezes diz que é, mas não é. Ou que não tem valor comercial, no nosso caso do Brasil, que o catador ainda tem muito catador, e a gente tem a política nacional brasileira, tem o catador como o centro, né? Ele tem todo um estímulo, até a lei nossa de licitações prevê que é dispensa de licitação quando for para cooperativa de catadores, então, porque a gente tem uma realidade social muito perversa ainda, né? Então, como a gente tem toda essa realidade,
como é que a gente comunica. E então, a gente estava ontem discutindo isso, porque a gente tem que ter um trabalho. Então, a nossa ideia, até falando aqui para a PUC, é unir com a academia, com as universidades, porque a gente viu que esse movimento Recicla Poa, a gente ficou impressionado, a gente tem mais de 60 voluntários. As pessoas que se engajaram pela cidade, não pela prefeitura, não pelo partido, pela cidade, pela gente. Então, a gente está tentando isso, convidar as universidades para sentar e conversar juntos, para a gente tentar montar, em parceria com todas, se a gente puder trazer, né, que algumas a gente já trouxe, para montar, então, um trabalho conjunto. Vamos trabalhar todo mundo junto, com a mesma objetivo, com os voluntários, os alunos, né? E aí a gente começar a criar uma onda. Eu sou meio sonhadora, mas uma onda que todo mundo se contamine com isso. E aí a gente buscar comunicar de uma maneira que não pegou em ti, mas pegou nela. Bom, então, como é que a gente vai... Né? Eu não sei a resposta, mas, assim, vendo quanto vocês já chegaram, né? Por que a gente não pode querer também chegar? Claro. Né? Então, estou convidando a PUC. Oi, está funcionando? Tá. Oi, boa noite. Eu sou a Betina, aqui do Instituto do Meio Ambiente, também da Faculdade de Ciências aqui da PUC. De antemão, eu quero aceitar esse convite, não só eu, mas toda a nossa comunidade, certamente. Então, nós vamos, finalmente, fazer um contato também com outros colegas aqui que também têm muito interesse direto. E nós estamos à disposição, com certeza. Eu queria parabenizar vocês pela apresentação fantástica. Eu acho que esse contraste assim, ficou muito bom no formato. Eu acho que ficou excelente a apresentação. Eu queria colocar 2 pontos assim, que eu acho que seriam talvez interessante a gente falar um pouquinho mais. Primeiro, se vocês acham que a questão, esse contraste socioeconômico da Europa com a América do Sul, por exemplo, né? Se ele está diretamente relacionado a esses números que vocês mostram tão diferentes, né? Nos 2 continentes, nos 2 países também a gente tem as peculiaridades. Então, é a questão socioeconômica, né? E também eu queria perguntar sobre esse programa de Porto Alegre, se existe um planejamento assim com metas, né? Onde é que nós estamos assim nas metas gerais em termos numéricos ou de valores, enfim. Tá? Parabéns. Então, por exemplo, o plano de resíduos da Catalunha começou faz 20 anos. E faz 20 anos, quando eu era criança, ainda a prefeitura pegava o lixo e pegava fogo. Então, em 20 anos, conseguimos tudo isso. Então, eu acho que, claro que a parte econômica é importante, mas ter um plano estratégico eu acho que é muito importante. No nosso caso, nos ajudou muito a entrada na União Europeia. Tem umas diretivas que tu tem que cumprir, então tem uns prazos que têm que ser cumpridos, e aí as administrações públicas têm umas pendências para fazer, então não tem como escapar, né? Não, vamos adiar isso 5 anos mais. Não tem como escapar, tem que fazer, senão tem multa econômica. E outra parte é que a administração pública não tem que fazer tudo sozinha, porque, por exemplo, essa planta de triagem que eu mostrei lá é privada. Então, a prefeitura abriu um edital e aí se apresentaram nas empresas. E como essa parte de separar o plástico e é vendido para as empresas recicladoras, é um negócio que dá lucro. Não é uma coisa assim que, vamos fazer pelo meio ambiente. Não, dá lucro. Então, tem empresas privadas que elas querem participar disso. Então, aí vocês teriam que ver como é o caso de Porto Alegre para poder incluir os catadores, mas também provavelmente fazer participar um pouco mais a parte privada, eu acho. Bom, a questão de dados, o diferencial do programa é esse. Ele foi um programa que se estruturou desde o início com metas e com banco de dados. Então, a gente tem trabalhado muito esses dados de onde a gente estava, para onde nós estamos indo, e a importância do Departamento Municipal de Limpeza Urbana, por isso que a gente fala que é governança, né? Trabalhar. Eles estão dentro do programa, então a gente tem esses dados, estamos cada vez mais aperfeiçoando, então o programa tem essa preocupação.
quanto ao que ela falou, se vocês forem pensar, a nossa política nacional é recente e o plano municipal nosso tem 2 anos. Né? Tem muitas cidades do Brasil que nem têm seus planos municipais ainda. Então, realmente, tu ter um planejamento estratégico, ter leis que te obrigam, né, federais, e isso aí eu acho que conta muito, porque daí, independente de ideologia, de partido, a administração que assume é obrigada a fazer. E o programa ele tem essa característica de trazer iniciativa privada, e a gente vê que quem vem de parceiros também não é por amor à causa. Claro que tem o amor à causa, né? Mas também por questões econômicas, que a gente pode gostar ou não, mas o mundo funciona assim. Né? Então, por exemplo, os acordos setoriais, né, que decorrem da Política Nacional de Resíduos, eles exigem, ainda está muito incipiente no nosso Ministério do Meio Ambiente, ainda não está muito organizado. Mas, assim, os parceiros que vieram foi por conta dessa política setorial, que obriga que pela logística reversa, os geradores tenham algum retorno, né? Alguma compensação. Mas assim, o que diferencia é que, como Porto Alegre tem um programa definido, quando eles veem a política, as empresas para cumprir, nós estamos chamando para o município, dizendo, olha, tu não pode cumprir como tu quer. Nós temos um programa, tu escolhe aqui, dentro de tudo isso, aonde tu quer investir. Porque o que acontece em Porto Alegre é assim. Por exemplo, não vou citar nomes, mas alguma empresa tem que cumprir o acordo setorial. Aí ela vai na unidade de triagem, que são catadores que vivem em vulnerabilidade, em locais, né, as casas deles são em comunidade que não tem, muitas vezes, esgoto, não tem luz, enfim. Né? Aí vão, olha, eu tenho que cumprir, então eu te dou aqui um micro-ondas. Aí eles vêm para nós e dizem assim, quais os dados do programa? Assim, não, porque daí eles querem botar os dados do programa, que a gente melhorou, que a gente dobrou, para eles, porque eles deram micro-ondas. Outro caso, agora uma unidade recebeu uma prensa. Muito bem, recebemos uma prensa. Como é que nós vamos instalar a prensa? Eles ainda não estão organizados financeiramente para terem uma verba para botar toda a parte elétrica para a prensa. Aí vai a prefeitura gastar R$50 mil para botar a prensa. Então, são presentes de grego. Porque... Então, o que a gente está fazendo? A gente está chamando e dizendo, olha, tu quer? Bom, mas então vamos organizar. Essa prensa é do tamanho que o diagnóstico detectou que a unidade precisa? Ela tem na rede elétrica capacidade de instalação? Porque muitas vezes não tem. Então, quem é que vai instalar essa prensa? E assim, a Petrobras, o que deu de coisa nesse meio tempo, eu chego lá, o que é isso aqui? Uma esteira que a gente ganhou da Petrobras. A esteira virou uma mesa de rejeito lá. Está lá. E assim, milhares de coisas. Então, tu ir fazer uma licitação, comprar um monte de prensa e sair distribuindo. Agora, como é que vai instalar? Então, o programa tem essa preocupação. Toda a questão elétrica, a questão de logística. Outra coisa, nós ganhamos, uma outra unidade ganhou uma esteira. Só que a esteira, ela tinha era para um lugar que eles calcularam que o resíduo chegava de uma forma que ele subia. Mas aqui, a maneira que chega, não subia. Então, ficaram lá tendo prejuízo, porque não conseguiam fazer funcionar. Aí foi de novo, nós do programa lá, ficamos 2 meses gastando recursos do programa da prefeitura para poder instalar. Então, esses acordos setoriais estão muito soltos. Então, a gente está chamando até semana que vem 3 empresas para dizer, olha, tudo bem, mas tem que ser... Então, o Brasil ainda está muito começando na parte de... Porque tudo tem que ter planejamento. E aí, se tu não tem planejamento... Então, o que falta para nós é essa consciência de que não é tu vai ganhar... Eu vou botar alguma coisa na minha casa, bom, tem que funcionar. Manutenção. Como é que eles vão ter a manutenção daquela prensa, daquela esteira super moderna? Isso custa. E se quebrar? Quem é que arruma? Tem serviço que arrume? Então, é muito... Né? Então, a gente tem que... Então, o programa, a gente está querendo que ele continue exatamente por isso, porque a gente começou, está dando certo, mas a gente precisa continuar para que tenha todo esse planejamento, tecnologia, e essas pessoas que estão diretamente envolvidas tenham também essa consciência. E hoje eles já têm. A gente sente uma diferença impressionante. Mas a gente tem um caminho longo ainda para percorrer. Né? Mas eu acho que a gente está começando, né? Tem que acreditar. Mas é bom porque, só para lembrar, Catalunha tem muitas semelhanças, sobretudo Barcelona, com Porto Alegre, porque, por exemplo,
a lei estatal da Espanha ainda não tinha lei de resíduos e Catalunha já tinha a sua. Então, eu acho que, no contexto do Brasil, vocês também têm que ser pioneiros nisso. Quando a gente sai de Porto Alegre, a gente se critica muito. Mas quando eu vou em congressos no Brasil e vejo as outras capitais, não, a gente está muito longe do que a gente gostaria, mas está muito além da maioria, né? Mas para mim isso não basta, mas tudo bem. A gente quer ir melhor. Né? Eu caí aqui para trabalhar, enfim. Deu a caso de eu vir em fevereiro, eu sou fotojornalista também, eu tive em Barcelona e eu fiquei chocado com a limpeza da cidade. Eu fiquei em Cerdanyola del Vallès, que é do lado, tem um dilúvio que nem se compara com esse aqui, tem um rio limpo e tal. Só que eu notei que tem um problema, eu acho que o maior problema de limpeza urbana é com as bitucas de cigarro, que aí também é chocante, é o oposto. Tem demais, mas só isso que tem na rua. E aí eu não sei se vocês têm algum plano para isso lá, dentro de tudo isso que foi visto aqui. Plano não tem, só tem a limpeza urbana, assim, que ela passa pelas ruas, né? No caso de Barcelona, a limpeza é bem mais intensiva, sobretudo por causa do turismo, né? É assim, né? Então, eles usam água freática para limpar as ruas. Mas isso é um problema de tabagismo mesmo e está tentando sendo ajudado, mas tem muitas mais pessoas lá que fumam que aqui. Então, as pessoas ainda, quando elas acabam de fumar, pegam a bituca e no chão. E aí a prefeitura já vai limpar, né? Essa mentalidade que tem que mudar também, pouco a pouco, né? Mas não tem um plano especial para as bitucas. Mas, por exemplo, na França, sim que eles têm, Paris, eles têm dos caminhões que eles passam recolhendo lixo, tem um cartaz no meio do caminhão da quantidade de bitucas que eles recolheram. Então, eu acho que isso também é bom para a pessoa dar-se conta. Inclusive, temos muitos problemas na praia, as pessoas vão na praia, fumam e colocam lá. Inclusive, tem máquinas para limpar a areia da praia, né? Então, e vocês não prevêem multa para quem joga? Tentaram multa, mas muitas vezes o turista não é espanhol, então a multa se perde nesse oceano de trâmites burocráticos, não chega. Então, também, muitas vezes, a fiscalização econômica não deu muito certo. Então, às vezes, é mais tentar colocar cartazes ou assim nas praias. Inclusive, fizeram uma campanha muito bacana que tinha um super-herói lá que era o que se encarregava de recolher as bitucas, né? Mas não funcionou muito. Porto Alegre tem o Porto Alegre Sem Bituca, que é uma ação também que a gente faz. A gente fez agora, esses dias, ali no Largo Glênio Pérez, no Mercadão, uma ação que a gente fez a limpeza, e ficou todo mundo disfarçado, e quando um jogava a bituca, apitava, assim, para a pessoa se alertar. E estamos fazendo, mas também não é muito fácil. Bom, então, gostaria de agradecer mais uma vez, acho que foi muito legal, e dizer para todos que vai estar disponível esse vídeo na nossa página do YouTube e na nossa página da Interdisciplinaridade da PUC, então quem tiver interesse em pegar mais alguns dados, anotar alguma coisa, vai estar disponível, provavelmente em 2 semanas. E, então, esperamos todos em agosto, no próximo fórum, e muito obrigada aos nossos palestrantes. Obrigada. Tem uma